Hoje, segunda-feira, 8 de setembro, a bola volta a girar no nosso giro de notícias e, mais uma vez, temos assuntos quentes para comentar sobre o mundo do futebol. O destaque do momento é a seleção brasileira, que se prepara para um confronto decisivo amanhã. Nos últimos treinamentos comandados pelo técnico Carlo Ancelotti, a grande novidade foi o lateral direito Vitinho, que se mostrou pronto para ser titular. Isso acende um alerta imediato para o Botafogo, já que o jogador pode entrar em campo em condições de jogar na altitude, algo que exige muito fisicamente e que gera uma preocupação natural sobre seu rendimento na sequência de jogos do clube. O treinador do Botafogo, David, precisará avaliar com atenção se utilizar Vitinho, caso ele jogue minutos significativos pela seleção, será a melhor estratégia para o clássico contra o Vasco da Gama pela Copa do Brasil. A questão não é apenas técnica, mas física. A altitude de 4.000 metros de alto, onde a seleção jogará, representa um desafio que pode desgastar qualquer atleta. Ontem, no debate do nosso giro noticioso, já falamos sobre a preparação do Botafogo nesse período em que a equipe só treina e só volta aos campos na quinta-feira. Esse intervalo serve para analisar detalhes que muitas vezes passam despercebidos, mas que fazem toda a diferença na construção de um elenco competitivo. Na minha visão, há um ponto crucial que ainda precisa ser aprimorado: a base. Apesar de avanços estruturais, o Botafogo ainda enfrenta dificuldades em revelar jogadores que possam compor a equipe principal de maneira consistente. É um problema que se reflete diretamente nos resultados e na capacidade do clube de manter talentos formados internamente. Enquanto clubes como o Palmeiras vêm colhendo frutos expressivos de suas divisões de base, o Glorioso ainda caminha em um trabalho de formiguinha, tentando solidificar um sistema que entregue atletas prontos para o time principal, mas que, até o momento, não atingiu seu ápice. A situação do lateral Vitinho exemplifica essa complexidade. Ele treina como titular da seleção e, ao mesmo tempo, é uma peça vital para o Botafogo. A logística entre jogos da seleção e da equipe principal coloca o clube em um dilema: usar Vitinho de forma integral ou preservar seu físico para que ele possa atuar plenamente contra adversários diretos. Se ele jogar na seleção, dificilmente será titular contra o Vasco. O mais provável é que Matheus Ponte assuma a posição. Ponte não tem o mesmo nível defensivo de Vitinho, mas já provou ser confiável em partidas importantes, incluindo clássicos contra Flamengo e Palmeiras. A escolha entre um atleta desgastado e outro 100% pronto é sempre delicada, mas, sob a perspectiva da estratégia, priorizar Ponte pode ser mais seguro para manter a estabilidade defensiva do time. Vitinho, por sua vez, teria uma função mais estratégica, entrando no segundo tempo com energia renovada, aproveitando sua capacidade de recuperação física para impactar o jogo sem comprometer sua performance futura. Enquanto essa discussão sobre escalação acontece, outro ponto que merece atenção é a estrutura de base do Botafogo. Nos últimos anos, o clube tem contratado jogadores sub-20, como Jordan Barreira e Álvaro Montoro, mas ainda enfrenta dificuldades em transformar essas promessas em atletas prontos para o time principal. O problema não é falta de talento, mas sim a integração e o acompanhamento que transformem jovens jogadores em profissionais competitivos. Hoje, precisamos olhar para trás para entender a dimensão desse desafio. Entre 2010 e 2014, o Botafogo viveu um período de destaque na revelação de atletas que hoje atuam em alto nível na primeira divisão brasileira. Nomes como Gilberto, Canu, Igor Rabelo, Lianco e Dória surgiram das divisões de base e conseguiram construir carreiras sólidas, algumas até internacionalmente. O processo de captação naquela época foi meticuloso, e os frutos apareceram de forma consistente. Comparando com o presente, é evidente que ainda há um longo caminho para retomar esse protagonismo na formação de jogadores. O que chama atenção é que, apesar de algumas melhorias, a base atual ainda não consegue entregar peças confiáveis para a equipe principal. O exemplo de Vitinho mostra que, mesmo quando surgem talentos, eles acabam sendo sobrecarregados ou expostos a decisões complexas de escalação, o que pode afetar seu desenvolvimento. E não é só ele, a base precisa de estrutura, alojamentos adequados, treinamentos integrados e um acompanhamento próximo para que os atletas se sintam preparados e valorizados. Hoje, outros clubes como Flamengo, Fluminense e Vasco já possuem sistemas consolidados de desenvolvimento, o que torna a competição por jovens talentos ainda mais acirrada.
O Botafogo, mesmo com melhorias, ainda opera em um nível inferior em relação a esses rivais, precisando reforçar tanto a captação quanto o acompanhamento de jogadores sub-17 e sub-20. Essa lacuna se reflete também em questões financeiras. Para manter atletas de alto nível e oferecer salários compatíveis com o mercado, o clube depende da venda de jogadores formados na base. Sem uma geração consistente de atletas prontos, o ciclo financeiro se torna mais limitado, e a equipe principal depende de contratações externas, como a do recém-chegado Gabriel Bahia. A falta de revelação própria força o clube a gastar mais e a reduzir sua capacidade de investir em outras áreas, criando um efeito dominó que afeta todo o planejamento esportivo. No passado, jogadores como Dória, Vitinho e Caio Alexandre surgiram da base, mas hoje vemos poucas oportunidades para que jovens talentos se firmem. A consequência é que o Botafogo ainda precisa investir significativamente para transformar sua base em um verdadeiro celeiro de atletas capazes de reforçar o time principal e gerar receita por meio de negociações estratégicas. Além disso, existe o desafio de criar uma marca para as revelações do Botafogo. Jogadores que saem do clube precisam ser valorizados, e a própria história do time deve atuar como um selo de qualidade para o mercado. Hoje, essa chancela ainda é incipiente. Muitos talentos formados não recebem o devido reconhecimento pelo seu desempenho, o que impacta diretamente nas negociações e na valorização do atleta. Exemplos recentes de mercado mostram que outros clubes conseguem vender jovens atletas por cifras significativas justamente por terem uma história consolidada de formação. O Botafogo precisa trilhar o mesmo caminho, construindo uma reputação que agregue valor aos jogadores formados internamente, para que não apenas se mantenham no clube, mas também para que possam ser vendidos de forma estratégica, gerando recursos para fortalecer ainda mais a equipe principal e as estruturas de base. O trabalho de base é, sem dúvida, um processo de longo prazo. Não se constrói uma geração de craques da noite para o dia. É necessário planejamento, captação inteligente, treinamento de qualidade e acompanhamento próximo. O Botafogo tem avançado, mas ainda há muito a fazer para recuperar o protagonismo que já teve entre 2010 e 2014. Jogadores com potencial estão surgindo, mas precisam de oportunidades estruturadas e seguras para que se tornem titulares e, eventualmente, referências na equipe principal. Cada decisão sobre escalação, cada treino, cada jogo na base deve ser pensado para fortalecer essa cadeia de desenvolvimento, garantindo que o futuro do clube não dependa apenas de contratações externas, mas da valorização e utilização dos próprios talentos formados. Enquanto isso, a seleção brasileira segue seu caminho, com Vitinho sendo protagonista em treinamentos, despertando atenção e gerando debates sobre como conciliar sua utilização internacional com os interesses do Botafogo. É um equilíbrio delicado, mas que mostra a importância de pensar na gestão de atletas de forma estratégica, considerando desempenho físico, rendimento em campo e impacto financeiro para o clube. A altitude, a carga de jogos e a sequência de compromissos exigem decisões cirúrgicas, e cada escolha pode afetar diretamente os resultados do Botafogo nos próximos confrontos. Olhando para o cenário atual, não há como ignorar que o Botafogo ainda vive uma fase de transição em relação às suas divisões de base. O clube tem investido, sim, mas os resultados ainda não se traduzem em peças prontas para a equipe principal. Se formos analisar com atenção, vemos que há talentos surgindo, mas a questão é a maturação desses atletas e a capacidade do clube em integrá-los de maneira eficiente ao time de cima. Nos últimos anos, jogadores sub-20 foram contratados, como Jordan Barreira e Álvaro Montoro, que possuem grande potencial, mas que ainda precisam de tempo e acompanhamento específico para se transformarem em opções sólidas para jogos decisivos. O problema não é falta de talento, o problema é transformar o talento em rendimento imediato, e isso depende de uma estrutura que ofereça condições físicas, técnicas e psicológicas para que cada jovem possa evoluir de forma consistente. Se voltarmos no tempo, o Botafogo já foi referência nesse processo. Entre 2010 e 2014, a base do clube era respeitada e produziu atletas que até hoje atuam em alto nível na primeira divisão do futebol brasileiro. Jogadores como Gilberto, Canu, Lianco, Dória e Igor Rabelo surgiram com a qualidade necessária para se firmarem não apenas no Botafogo, mas em outros clubes de expressão nacional e internacional.
O trabalho naquela época envolvia captação eficiente, treinamentos de alto nível e acompanhamento próximo, algo que hoje precisa ser retomado com ainda mais força, considerando a competitividade atual do futebol brasileiro. Hoje, a base do Botafogo ainda carece dessa consistência. Há jogadores promissores, mas poucos são efetivamente preparados para compor o time principal de forma imediata, o que obriga o clube a buscar reforços externos e a depender menos de seus próprios talentos. O caso de Vitinho exemplifica bem essa situação. Ele é uma peça-chave tanto para a seleção brasileira quanto para o Botafogo, e a gestão do atleta exige equilíbrio. O clube precisa proteger seu investimento, garantindo que ele esteja em condições ideais para atuar em momentos decisivos, mas ao mesmo tempo não pode impedir que o jogador se desenvolva em competições internacionais. A logística entre a altitude de 4.000 metros em El Alto e a sequência de jogos do Botafogo cria um dilema estratégico. Usar Vitinho no segundo tempo ou preservá-lo totalmente é uma decisão que envolve conhecimento físico, tático e psicológico, e mostra a complexidade de gerir jogadores de destaque quando se tem compromissos simultâneos. A decisão final passa por análises detalhadas, acompanhamento do departamento médico e uma avaliação criteriosa do técnico David, que precisa equilibrar a necessidade de vitórias imediatas com o desenvolvimento sustentável do elenco. Além da questão da utilização de jogadores, existe um desafio estrutural ainda maior, a valorização da base. É fundamental que o Botafogo construa uma identidade própria para seus atletas revelados. Quando jogadores como Hugo, Luiz Henrique ou Caio Alexandre saem do clube, eles precisam carregar consigo o selo de qualidade da formação botafoguense. Hoje, muitos talentos deixam o clube sem que haja o devido reconhecimento de mercado, o que limita o potencial financeiro das negociações e enfraquece o ciclo de desenvolvimento. Clubes com tradição consolidada em revelar atletas conseguem vender jogadores por valores significativos justamente porque o histórico da base agrega valor ao jogador. O Botafogo precisa seguir esse caminho, criando uma marca que mostre ao mercado que seus atletas possuem qualidade e preparo para atuar em alto nível. Isso não apenas aumenta a rentabilidade das vendas, mas também fortalece a imagem do clube e a confiança interna de que jovens promissores podem ser integrados com segurança ao time principal. Enquanto isso, a competição com outros clubes aumenta a pressão sobre o Botafogo. Flamengo, Fluminense e Vasco já possuem sistemas consolidados, capazes de captar talentos e integrá-los de forma eficiente. A concorrência é feroz, e o Botafogo precisa estar à altura desse desafio para não ficar para trás. Melhorar a captação é essencial, mas também é necessário investir em acompanhamento psicológico, físico e técnico, garantindo que cada jogador sub-17 e sub-20 receba atenção individualizada. Esse cuidado faz diferença na evolução de um atleta e pode ser o diferencial entre formar um jogador pronto para a Série A ou ter um talento desperdiçado que não alcança o nível esperado. A gestão precisa ser estratégica, pensando no longo prazo, e cada decisão deve estar alinhada com a meta de transformar jovens promissores em atletas de impacto imediato e futuro. Outro ponto crítico é a necessidade de estrutura física adequada. Alojamentos confortáveis, campos bem preparados, academias modernas e acompanhamento médico de qualidade são fundamentais para que o jogador se sinta valorizado e tenha condições de evoluir. Atualmente, o Botafogo já avançou nesse sentido, mas ainda há muito espaço para melhorias. A integração entre as categorias de base e a equipe principal é outro fator decisivo. Jovens atletas precisam sentir que há um caminho claro de progressão, que seu esforço será recompensado com oportunidades reais e que suas performances são observadas de perto por técnicos e diretores. Esse acompanhamento constante gera confiança, fortalece o vínculo com o clube e aumenta a probabilidade de sucesso tanto no campo quanto fora dele. O ciclo ideal envolve captação, treinamento e valorização de jogadores, com atenção especial à evolução técnica e física, e ao mesmo tempo a capacidade de gerar receita para sustentar o clube. Quando essas engrenagens funcionam em sincronia, o Botafogo consegue formar atletas que atuam na equipe principal, se destacam em competições nacionais e internacionais, e eventualmente, podem ser negociados por valores que fortalecem a estrutura do clube. Hoje, infelizmente, a base ainda não consegue entregar esse resultado de forma consistente.
O clube precisa investir, planejar e acompanhar com disciplina para garantir que a próxima geração de jogadores seja capaz de elevar o Botafogo a um patamar superior, tanto em campo quanto fora dele. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. O burburinho começou a ganhar força nas últimas horas e promete agitar o mercado do futebol brasileiro. Fontes próximas à diretoria do Botafogo dão como praticamente certa a chegada de um dos meias mais cobiçados da última temporada, Gustavo Scarpa. Conhecido pelo faro de gol, passes precisos e uma leitura de jogo que o coloca entre os melhores do país, Scarpa estaria de malas prontas para vestir o manto alvinegro. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, a informação circula nos bastidores e já provoca euforia entre os torcedores. O Meia de Ouro, como passou a ser chamado nos corredores do clube carioca, teria chegado a um acordo salarial e acertado as últimas pendências com seu atual clube. A expectativa é de que o anúncio oficial ocorra em breve, mas a movimentação nos bastidores indica que a negociação está encaminhada e que Scarpa seria a peça-chave no projeto ambicioso do Botafogo para a próxima temporada. Fontes ainda afirmam que a diretoria vê na contratação do jogador não apenas um reforço técnico, mas também uma figura que pode atrair a atenção da mídia e impulsionar o engajamento com a torcida, justamente pela capacidade de decidir partidas e criar jogadas memoráveis. Nos bastidores, o clima é de otimismo e cautela. Enquanto alguns jogadores do elenco comemoram a possível chegada do meia, outros observam com atenção, cientes de que a competição por posições tende a aumentar. Nos grupos de torcedores, o assunto já domina as redes sociais, com memes, especulações sobre a estreia e palpites sobre como Scarpa se encaixaria no esquema tático. Técnicos e analistas também já começaram a traçar cenários de jogo, imaginando o impacto que um meia de tanta qualidade poderia trazer para o ataque alvinegro. Se o negócio se concretizar, o Botafogo dá um sinal claro de que pretende brigar de igual para igual com os grandes do país. A chegada de Scarpa não seria apenas mais uma contratação, seria a promessa de um futebol mais criativo e envolvente, capaz de empolgar a torcida e colocar o clube novamente no centro das atenções. Até lá, resta apenas acompanhar os rumores, imaginar as jogadas e preparar o coração. O Botafogo pode estar prestes a ganhar seu novo craque. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.